Eu vos saúdo, amados, com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez gravando um vídeo, meditando na palavra de Deus. E desta feita eu quero te convidar para ler um texto que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 3, que diz assim: Sofre, pois, as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Sofre, pois, as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Eu quero trazer um tema para esta reflexão, e o tema será esse: preparando-se pela palavra de Deus. Preparando-se pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, historicamente o apóstolo Paulo se encontrava preso em Roma, e cronologicamente a última carta do apóstolo Paulo escrita a Timóteo recebe o nome da segunda carta de Paulo a Timóteo. O apóstolo Paulo ele traz diversos conselhos maravilhosos da parte de Deus, mas quando chega no capítulo de número 2, versículo de número 3, o apóstolo Paulo ele exorta a Timóteo a sofrer as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus, ou seja, manter a postura de um servo fiel mediante o sofrimento. Como, pois, adquirir uma estrutura semelhante a de Paulo, a de Timóteo, mediante a palavra de Deus? Como ser um bom soldado de Cristo para combater as hostes espirituais, como exercer a sua função de forma fiel, mediante a palavra de Deus. Em primeiro lugar, antes de Paulo se converter ao cristianismo, o apóstolo Paulo ele foi um membro do judaísmo e muito fervoroso. O próprio Paulo ele relata em Atos capítulo de número 22, versículo de número 3, que ele cresceu aos pés de Gamaliel. O apóstolo Paulo teve o privilégio de estudar, tendo por professor Gamaliel. Gamaliel, que era um dos maiores nomes da época de Paulo no tocante à teologia. O apóstolo Paulo teve esse privilégio de ter Gamaliel como seu professor. Pois bem, em Atos de número 9, quando o apóstolo tem um encontro com o Senhor, o apóstolo Paulo, ele sai agora dos pés de Gamaliel, do judaísmo, e passa agora a aprender aos pés de Cristo no cristianismo. Adiantando um pouco a história, para não me deter muito em Paulo, você percebe que quando o apóstolo recebe a visita de Ananias, em Atos 9, o apóstolo Paulo já se encontrava de joelho, jejuando, e o texto diz que Paulo foi cheio do Espírito de Deus. Após a convenção de Paulo, Paulo até tentou pregar para os discípulos, testemunhar que ele tinha sido transformado, contudo, o seu testemunho não tinha credibilidade diante do discípulo de Cristo, haja em vista que Paulo tinha um testemunho não muito louvável diante de Deus e era conhecido pela igreja de Cristo. Por esse motivo, o apóstolo Paulo ele tenta se isolar nas regiões da Arábia, e ele relata isso escrevendo aos Gálatas quando ele passa 3 anos. Pois bem, o tempo se passa, o apóstolo Paulo retorna a Jerusalém e se encontra com Pedro. Paulo passa alguns dias com Pedro e depois Paulo retorna para Tarso. Passa alguns anos por lá e o texto sagrado nos diz que Barnabé vai ao encontro de Paulo. Quando o apóstolo Paulo retorna, ele passa a congregar em Atos 13, na igreja que estava em Antioquia.
E esta igreja era uma igreja capacitada da época para combater as heresias e propagar Cristo como Salvador. Nesta igreja de Antioquia, os seus congregados eram profetas e doutores. E a Bíblia nos diz que Saulo estava também por lá. Versículo 2, o Espírito Santo aparta Barnabé e a Saulo para a obra a qual tinha chamado. Adiantando um pouco da história, na sua segunda viagem, o apóstolo Paulo ele adquiriu um conhecimento tão profundo da parte de Cristo, que em Atos capítulo de número 18, versículo 4, o apóstolo Paulo ele foi impulsionado pela palavra e ele convencia os judeus que Jesus era o Cristo. Quando nós vamos para um capítulo a mais, capítulo 19, versículo 28, Lucas cita um homem por nome de Apolo. E este homem, ele era tão profundo no seu conhecimento nas Escrituras, que a Bíblia nos diz que ele combatia com os judeus em praça pública e prevalecia. Ele convencia os judeus que Jesus era o Cristo. E o texto diz, por meio das Escrituras. Como, pois, ser um bom soldado de Cristo, se preparado pelas Escrituras? Pois bem, o apóstolo Paulo, quando ele exorta a Timóteo a ser um bom soldado de Cristo, mediante o sofrimento, mediante as aflições, ele chama a atenção de Timóteo, no versículo 15, para o manejo da palavra. Porque você não pode ser um bom soldado de Cristo quando você não sabe conduzir a sua própria espada para o conflito. A espada do crente é a palavra de Deus. Você tem que saber manusear essa espada. Essa espada, ela serve tanto como instrumento de defesa, como também instrumento de ataque. Ela funciona em sentido duplo. Quando nós vamos para o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 15, Paulo diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem a palavra da verdade. Um dos maiores exemplos é Cristo. Lucas capítulo de número 4, quando Jesus ele foi para o deserto ser tentado por Satanás. Jesus estava desprovido dos seus atributos, Jesus estava humanamente sendo tentado. E o texto sagrado nos mostra que Jesus ele não usa dos seus poderes. Jesus ele estava como homem, e como homem ele não tinha os seus atributos divinos, e ele usou a palavra. Ele faz menção de 3 textos sagrados que está em Deuteronômio, quando ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele estava fazendo menção do capítulo 8, versículo 3. Em seguida, quando ele diz: não tentarás ao Senhor teu Deus, e não adorarás a outro Deus, a não ser ao Senhor, o único Deus. Ele estava fazendo menção do capítulo 6, versículo 5, do capítulo 6 e versículo 16. Pois bem, o próprio Senhor Jesus, ele se preparou na palavra para combater o tentador. Depois que acaba a tentação, quando ele volta do deserto, ele começa a expulsar demônios, ele começa a triunfar no seu ministério por meio da palavra. A pergunta é: como nós estamos nos preparando para exercer a nossa chamada? A ordem bíblica do Antigo Testamento em Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
Perceba que a ordem bíblica do Antigo Testamento é conheçamos, ou seja, a cada dia cresça no seu conhecimento, a cada dia desenvolva a sua espiritualidade, a cada dia você tem que adquirir novas experiências com o Senhor teu Deus. Essa é a ordem bíblica no Antigo Testamento. No Novo Testamento, na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo de número 18, o apóstolo Pedro diz assim: cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. A pergunta integrante é: de que forma nós estamos crescendo no nosso conhecimento? É bem verdade que muitas pessoas, elas procuram crescer na sua vida profissional. O advogado, ele estuda mais ainda, quem sabe para amanhã ser um juiz. Um enfermeiro, eu acredito que ele estuda almejando um cargo de médico e por aí vai. Um soldado, ele quer ser um sargento quer ser um tenente quem sabe chegar à função de coronel, um general, um comandante, não sei. Porém, está na lógica que a função é crescer. Ninguém quer diminuir, todos querem crescerem. Quando nós vamos para o lado espiritual, esta é uma ambição que todo cristão também tem que ter: crescer na sua vida espiritual. E esse crescimento só vem mediante a palavra de Deus. Que nós possamos ser como Marta e Maria. Marta nas nossas responsabilidades, nos nossos afazeres, e como Maria termos tempo para Deus. É o problema de muitos pregadores de hoje, que estão subindo aos púlpitos trazendo o seu achismo, quando deveria trazer as revelações de Deus. E por que é que não traz mais revelações de Deus? É porque não tem um preparo pelas Escrituras. Aí prega sobre o achismo, e o achismo só gera emocionalismo. E quando o emocionalismo acaba, o fogo se apaga. Porque o que produz um fogo duradouro é o óleo, é o azeite, que é o Espírito de Deus. Então, quando você tem esse preparo na palavra de Deus, você exerce a sua função de forma louvável e os resultados são positivos. Aonde você tem investido o seu tempo ou em que você tem gastado o seu tempo? Que nós possamos ser como Josué. Josué, chamado por Deus para substituir nada mais, nada menos do que Moisés. Mas o Senhor chama a atenção de Josué, capítulo 1, e antes de Josué se levantar para conduzir o povo, os hebreus, à terra prometida, o Senhor chama a atenção de Josué para a palavra, quando ele diz: Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, e assim serás bem sucedido, e assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Você que vai me ouvir através desse vídeo, você que quer ser bem sucedido em seu ministério, não estou falando de status, eu não estou falando em fama, eu estou falando em comunhão com Deus, em crescer em um nível de comunhão com Deus. Eu estou falando de novas experiências com Deus. Que nós possamos adquirir este conselho de Paulo: ser um bom soldado mediante as aflições, estando preparado por meio desta palavra. Fique com esta meditação no nome de Jesus. O primeiro tópico, a primeira parte desse vídeo foi preparando-se por meio da palavra. O segundo vídeo, se o Senhor nos permitir, será se preparando por meio da oração. Preparando-se por meio da palavra, no conhecimento, e o segundo será preparando-se por meio da oração. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.